convidar então os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 8. Vamos ler até o versículo 16. Segunda de Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Versículo 8 até o 16. Vou convidar os irmãos a ficarem de pé para a leitura. Segunda Coríntios 7, 8. Amém? Amém. Diz a palavra: porquanto ainda que eu vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, e nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos nós. Porque se de alguma coisa me gloriei de vós, para que ele não fique envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhado afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Oremos. Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor, e suplicamos que o teu Espírito nos ajude a compreendê-la e ao mesmo tempo, Senhor, a aplicar toda a sua verdade na nossa vida. É assim que nós pedimos, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ok, os irmãos podem sentar. Só para situar você que está conosco hoje à noite e que não tem acompanhado, nós estamos pregando essa carta de Paulo aos Coríntios desde o ano passado, e aí nós estamos caminhando a cada semana, andando um pouco nesses textos e aprendendo. Então eu vou falar de algumas coisas aqui que de repente você podia ficar perdido, então é só para você se encontrar comigo hoje à noite e saber que nós estamos caminhando por toda essa carta de Paulo aos Coríntios, para que então possamos tirar todas as lições práticas para a nossa vida. Portanto, irmãos, efeitos de uma carta. Toda causa, ela tem um efeito. A gente aprende isso na escola. E esse efeito, ele pode ser ou negativo ou positivo. Tudo então que nós fazemos vai gerar um resultado final. E o resultado final daquilo que eu e você fazemos, ele pode ser bom ou ruim. A grande questão é que muitas vezes eu e você fazemos algumas coisas sem nem ao menos ter a menor ideia do que será o resultado. Nós fazemos e é como se nós estivéssemos dando um pulo no escuro. Eu não sei o resultado final, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, algumas vezes, quando eu e você tomamos algumas decisões, se o resultado final será bom ou se ele será ruim. Então, na semana passada, nós vimos a aflição de Paulo, quando ele viaja de Troade para Macedônia. Primeiro ele viaja de Éfeso para Troade, depois ele vai de Troade para Macedônia, e ele está aflito porque ele tinha marcado encontrar com Tito em Troade. Ele não encontra, então aquela aflição toma conta do coração dele,
ele não tem nenhum alívio, ele parte para aquela viagem de aproximadamente 725 quilômetros entre Troade e a Macedônia, e quando ele chega lá, ele também permanece numa atitude de aflição, um certo pavor dá no coração dele, porque ele não encontrou Tito, e ele também não tinha ainda nenhuma notícia de como os crentes em Corinto haviam recebido aquela carta severa que ele tinha mandado. Então Paulo está numa situação de aflição, e nós falamos disso na semana passada, dizendo que essa aflição que estava no coração dele estava ligada ao fato de que ele não havia encontrado ainda com Tito e não sabia exatamente a reação dos crentes ao ler aquela carta. Ele estava preocupado tanto com o companheiro de ministério dele, que era Tito, porque ele não havia encontrado a ele ainda, não sabia como é que ele estava. Paulo precisava ter essa notícia, porque tem alguma coisa que o texto não é muito claro, e a ideia é que nós sabemos agora, quando lemos o texto, que Tito também estava com o coração tanto quanto aflito quando ele vai para Corinto. E eu sei disso porque Paulo vai falar mais tarde que a igreja confortou muito o coração daquele homem. Ele recebeu conforto, ele recebeu alívio ao estar presente naquela igreja. Então Tito também estava um tanto quanto aflito naquele momento. E Paulo, não sabendo agora como é que estava o coração dele, e aí a gente pode conjecturar uma série de coisas e mais ou menos andar numa direção do meu e do seu pensamento humano. Imagina que Paulo manda o Tito levando aquela carta, e Paulo diz que essa carta era severa, ele tinha palavras duras para aqueles crentes, e agora Tito não aparecia, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet de maneira nenhuma, então Paulo não tinha como saber nenhuma notícia. Mas Paulo podia pensar, e é que eu posso conjecturar, o que será que aconteceu contigo? Será que os crentes queimaram a ele, junto com a carta que eu mandei? E aí o Paulo está lá aflito, porque ele quer saber todas essas coisas acerca do companheiro de ministério dele. Então Paulo não tinha ainda conhecimento do efeito daquela carta. Paulo não sabia ainda o efeito que aquela carta causara na vida dos crentes lá de Corinto. E aí ele está naquela aflição toda. Terminamos então semana passada falando da chegada de Tito. Quando chega Tito, ele tem informações de que aqueles crentes haviam confortado a ele, e que eles, além de terem dado um grande conforto para o seu coração, eles tinham saudade de Paulo. Eles estavam saudosos da pessoa de Paulo, e eles também tinham um zelo no coração deles pelo apóstolo Paulo, que estava aumentando. A gente vê isso no versículo 7. Então aquelas notícias são animadoras para o apóstolo Paulo. E aí agora, diante do que nós acabamos de lembrar para você, nós vamos aí considerar os versículos que nós acabamos de ler, de 8 a 16, e para mim são os efeitos daquela carta. O que é que aquela carta causou naquele povo? Quer dizer para os irmãos que esse é um texto de difícil compreensão. Não é muito fácil de você compreender. Então quando você começa lendo, ele vai para um lado, ele vai para o outro, então precisa passar um tempão tentando chegar à ideia central do texto. Então eu tive que trabalhar um bocado durante essa semana atribulada, correndo para o hospital, voltando do hospital, meu cunhado internado, ficando lá, as minhas filhas adoecendo, e eu tendo que dividir o meu tempo em todas essas coisas, e às vezes parando os meus pensamentos no texto, deixando stand-by, espera aí um pouquinho que eu vou ali no hospital. E aí o difícil é que quando você deixa aqui, suspenso por algum tempo, você tem que retomar aquele pensamento, e às vezes é mais complicado ainda. Mas graças a Deus, Deus então através do seu Espírito foi iluminando minha mente, o meu coração, e aí eu compartilhei um pouquinho do texto com o Júnior na quinta-feira à tarde. Ele ficou um pouco no hospital comigo, a gente conversou um pouco, e isso me faz pensar um pouco mais e aprofundar mais o que o texto realmente diz. Então, considerando o texto, eu posso dizer, ele é, o texto que nós acabamos de ler, ele vai narrar para nós os efeitos que aquela carta que Paulo tinha mandado para os crentes, que ele considerava severa, fez na vida deles. Ou eu podia dizer a maneira como Deus conduziu aquela carta para produzir efeitos extraordinários na vida daquele povo. E aí eu posso só dizer para os irmãos,
uma lição muito interessante aqui é que quando Deus chama a mim e a você para fazermos um trabalho que muitas vezes ele é duro, ele é espinhoso, ele parece que vai produzir um certo desgosto no coração de algumas pessoas, eu e você precisamos fazê-lo na dependência de Deus, sabendo que é Deus quem vai dirigir os resultados no final, e não eu e não você. Nós só precisamos fazer. Eu disse na semana passada para os irmãos que essa é uma carta da qual nós não temos na Bíblia. E uma das razões que eu penso que ela não estava na Bíblia é porque ela não foi dada pelo Espírito Santo a Paulo como as outras. Foi o próprio Paulo quem a escreveu. Ele manda aquela carta, escrita por ele mesmo, era do pensamento dele e não do pensamento de Deus. Mas quando Deus deixa Paulo escrever aquela carta, o resultado será dirigido por Paulo, aliás, por Deus e não por Paulo, porque Paulo é instrumento de Deus para a vida daquela igreja. Todos nós então somos instrumentos de Deus para a vida uns dos outros, e nós vamos falar disso daqui a pouco, como Deus precisa usar-nos como instrumentos nas suas mãos. Então, olhando para o texto, nós vamos ver como é que Deus conduz aquela carta para produzir resultados extraordinários na vida daqueles crentes. E aí eu olho e encontro no texto 3 ações que são diretas de Deus. Eu só sei que Paulo escreve uma carta, Deus, através do que Paulo escreve, toma ações diretas para a vida daquele povo. E a primeira delas diz que Deus, Ele nos usa como instrumentos de correção. Deus usa a minha vida, Ele usa a sua vida, e Ele usa, na verdade, a nossa instrumentalidade, porque se for falar de mim ou de você, nós não podemos fazer nada. Lembra que às vezes eu digo para você que nós somos apenas o canudo, que você toma refrigerante ou suco ou água, e depois você pode jogar fora? Então nós somos apenas um condutor de uma verdade de Deus para a vida dos outros. Então quando eu digo que Deus usa a nossa instrumentalidade, eu estou dizendo que nós somos os meios ou o canal de conduzir a verdade de Deus para a vida uns dos outros. Nada mais do que isso, porque aí se nós pensarmos para além disso, nós vamos começar a revogar uma certa autoridade para a nossa vida que nós não temos. Nós vamos começar a achar que nós somos alguma coisa, quando na verdade não somos. Nós só somos os instrumentos que Deus usa para corrigir os outros. Versículo 8 e o versículo 9, ele diz: porquanto ainda que eu vos tenha contristado com a carta, eu não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejam que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para um arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Olha como é interessante o texto. Quem escreve a carta é Paulo. E Deus usa aquela carta para fazer um efeito na vida daqueles crentes. E ele diz assim: eu fico alegre porque isso aconteceu por Deus e não por mim. Eu não causei nenhum dano a vocês. Todas as mudanças que estão acontecendo na vida de vocês não foram causadas por aquilo que eu escrevi, mas vocês foram entristecidos pelo próprio Deus para que essas mudanças que se faziam necessárias acontecessem na vida de vocês. É claro que quando Paulo escreve aquela carta, ele tem um objetivo muito claro. Ele tinha o objetivo de mudar o comportamento daqueles crentes, de modificar a maneira deles se comportarem. E aí tem uma certa dificuldade de entender aqui o texto também, porque alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, eles pegam esse texto e eles jogam lá para aquele homem que ele tinha na primeira carta cometido incesto, possuído a mulher do próprio pai, e aí depois na segunda carta, a gente já passou por lá, Paulo diz que ele deve ser readmitido na igreja. Então algumas pessoas pegam o texto e aplicam para aquele homem, mas quando nós olhamos com cuidado o contexto, nós podemos pensar que é uma outra coisa. Lembra que tinha os falsos apóstolos que acusavam a Paulo de não ser um apóstolo verdadeiro? Alguém ali podia então estar sendo a pessoa mencionada nesse texto, e não aquele homem. Parece para mim que não tem muita ligação com aquele homem, parece ligação com outra pessoa. Mas aí eu aprendi uma coisa:
Tudo que eu passar a dizer, para além do que está no texto, é meu pensamento e não o pensamento de Deus. Tudo que eu passar a dizer agora é tentar acrescentar a Bíblia e não ser fiel àquilo que a Bíblia diz. Então eu prefiro ser fiel ao que a Bíblia diz e não esticar muita coisa. E não ficar tentando cavar meu pensamento humano para dizer para você. Mas eu sei uma coisa, fosse em relação àquele homem, o comportamento do povo da igreja, em relação àquele homem, ou fosse o comportamento em relação a uma outra pessoa, ou até o próprio Paulo, o objetivo que ele tinha era corrigir o comportamento daqueles crentes. Quando nós lemos ali no versículo 8, que ele diz assim: porquanto ainda que eu vos tenha contristado com a carta, eu não me arrependo, embora eu já me tenha arrependido. Aí ele termina dizendo, e quando o texto está entre parênteses, não é que estava no texto original, mas ele é parte das traduções para que as coisas fiquem mais claras para nós. Então, quando nós lemos ali, parece uma coisa que, embora eu tenha me arrependido. E é isso que, quando eu leio a Bíblia e você lê a Bíblia, se a gente não busca com profundidade, dá um nó na nossa cabeça. Porque ele diz assim: eu não me arrependo, embora eu já tenha me arrependido. Aí a gente pensa assim: ele está ficando doido, porque ele diz uma coisa e diz. Na verdade, isso parece uma conversa sem sentido mesmo. Eu não me arrependo, embora eu já tenha me arrependido. E aí eu estou falando e olhando para o texto e olhando para vocês olhando para mim, esperando assim: como é que isso vai sair? O que é que sai daí agora, né? Aí ele diz assim: ainda que eu vos tenha contristado, não me arrependo, embora eu já me tenha arrependido. Qual é a ideia que Paulo está passando aqui? A ideia, irmãos, é que ele diz assim: quando eu lhes enviei aquela carta, eu fiquei triste, eu fiquei lamentando a dor que eu estava causando no coração de vocês. Então Paulo está falando arrependimento no sentido de ficar triste, não no sentido de ter escrito a carta, mas dele ter sentido uma tristeza. E quando nós olhamos biblicamente falando sobre o arrependimento de Deus, né, que Deus muda de ideia, é que Deus sente essa mesma tristeza no coração. Então Paulo está dizendo: quando eu enviei aquela carta para vocês, eu fiquei triste, lamentando a dor que eu causei no coração de vocês. No entanto, aquela era uma dor necessária, ela precisava ser causada, ela precisava acontecer. Então aquilo era uma dor necessária. Agora, quando Paulo começa a olhar para os resultados que a carta gerou, quando Paulo começa a olhar para o comportamento modificado daqueles crentes, o que é que ele tem? Ele tem alegria. Aí diz: eu não me arrependo, eu não mudo de ideia de ter mandado a carta. Eu não vou ficar aqui dizendo assim: se eu soubesse, eu não teria mandado a carta. Então, quando ele olha para os resultados finais, para tudo aquilo que a carta gerou no coração daquele povo, para a maneira como Deus foi guiando a carta e mudando o pensamento, a atitude no coração daquele povo, ele diz: aí eu não me arrependo. Ou seja, eu não sinto nenhum remorso, eu não sinto nenhum pesar porque eu mandei aquela carta para vocês. Pelo contrário, eu estou feliz porque Deus usou aquela carta como instrumento de modificação na vida de vocês. E veja que ele diz assim: eu tenho cuidado, aliás, ele tem cuidado, na verdade, de dizer que a alegria dele não é pela tristeza que ele causou nos crentes. Nós somos humanos e muitas vezes, não é que Paulo não era humano, mas Paulo não tinha nesse momento no coração dele o que nós temos. Você já viu que algumas vezes você se regozija pela repreensão que uma outra pessoa leva? Eita pai, fulano falou com ele assim, ou coisa bem feita. Quando a gente é criança em casa, né, e o pai reclama com aí você já sabe, né, não, Kennedy? Como é que a gente fica? Enfim, coisa boa. Paulo não era assim. Na verdade, ele está possuído desse sentimento que às vezes eu e você ficamos. Aí ele faz questão de dizer isso. A alegria dele não é porque ele causou tristeza no coração daqueles irmãos, mas sim pelo resultado da dor. Qual é o resultado da dor? Modificação. Eles foram transformados. Aquela dor conduziu aquele povo a arrependimento. Imagine que eles receberam aquela carta e quando eles começaram a ler, e eles começaram a ser confrontados pelas palavras
do santo apóstolo de Jesus Cristo, eles começaram a sentir uma necessidade de mudar quem eles eram, de serem transformados por meio daquilo que Paulo estava dizendo. E Paulo deixa claro assim: embora tenha sido ele que escreveu aquela carta, na verdade, aquela carta causando aquela tristeza no coração deles, aquela carta que foi mandada para produzir arrependimento, na verdade o arrependimento ou a tristeza foi causada por quem? Por Deus. Ele diz no versículo 9: agora eu me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, porque vocês foram contristados segundo Deus. Não foi o segundo a mim. Tá, a ideia aqui é mais ou menos assim: é um casal que chega lá no meu escritório querendo se divorciar, e aí eu começo a fazer um processo de aconselhamento, e no final eles estão bem, casados, firmes, servindo ao Senhor. Não fui eu que fiz nada. A palavra de Deus é que muda. É Deus que vai transformar o desejo e a intenção do coração de cada pessoa. Então Paulo diz assim: tá, eu mandei a carta, mas quem dirigiu a carta para vocês foi o próprio Deus. Quem causou a tristeza no coração de vocês, na verdade, foi o Senhor. E Ele causou essa tristeza para quê? Para o arrependimento. E Ele então começa a ver o resultado. E aí fica claro que Deus usa a nossa instrumentalidade para corrigir os seus filhos em desobediência. Deus, Ele usa a mim, Ele usa você apenas como um instrumento dEle. Posso falar as minhas palavras, eu posso falar a Bíblia, eu posso falar da minha experiência ministerial, pastoral com você, te dando um conselho daquilo que eu já vivi como crente, daquilo que eu já experimentei na minha relação pessoal com Deus, e eu posso usar a Bíblia. Mas no final das contas, quem vai dirigir o processo de arrependimento é o Senhor, e não eu, e não você. Então Deus usa a minha instrumentalidade, a sua, para corrigir os filhos dele em desobediência. É isso que fica claro para mim e para você. O apóstolo está dizendo exatamente isso. Eu fui apenas um instrumento que Deus usou para corrigi-los, para transformar o pensamento de vocês. Deus usou a seu serviço aquela carta que Paulo escreveu para promover uma tristeza temporária naqueles irmãos, com a finalidade de que o propósito de Deus fosse realizado neles. Ou seja, que eles chegassem ao arrependimento. Então Deus usa os meios que Ele quer usar para transformar os seus filhos, e Ele usa os seus filhos como instrumento para a vida dos outros, para a transformação da vida uns dos outros. Então Deus tinha um propósito, e o propósito dele era que aqueles irmãos mudassem o comportamento, e no final das contas o propósito dele foi realizado na vida daquele povo, uma mudança de mente. O que Deus está propondo para eles, o arrependimento nesse texto, o grego chama lá, usa lá a palavra metanoia. É uma mudança de objetivo, uma mudança de meta, uma mudança de pensamento, de entendimento que está no seu coração para um pensamento ou um entendimento de Deus para a sua vida. Entendemos então que, primeiro, Deus usa-nos como instrumento na vida uns dos outros. Deus usa a mim e a você como instrumentos para a vida uns dos outros. A primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que às vezes as palavras elas são fortes. Às vezes as palavras nos causam dores. Entretanto, quando elas vêm daqueles a quem Deus quer usar para nos aperfeiçoar e nos fazer andar dentro daquilo que é o propósito dele para a nossa vida, eu e você devemos recebê-las com um espírito de submissão e deixar o Senhor modificar aquilo que precisa ser modificado na minha vida. E aí eu me lembrei quando eu era seminarista. Quando eu era seminarista, então eu vim da minha terra quente e abençoada, Sobral, para morar em Fortaleza. E aí eu fui procurar uma igreja pequena, que eu me identificasse e que eu pudesse servir a Deus ali. E aí tinha um pastor que cuidava da minha vida enquanto eu estava no seminário. E algumas vezes ele dizia assim: Misa, sobe lá no escritório que eu quero falar contigo. Aí eu já subia assim, né? Me sentindo mal. Eu já sabia que as palavras dele não seriam boas.
Não é que ele estava chateado comigo, é que ele precisava orientar a minha vida e me corrigir em algumas coisas. E algumas vezes as palavras realmente doíam. Mas no dia que eu saí daquela igreja, e eu fiquei lá por 7 anos, primeiro 4 anos e meio como seminarista, depois mais 2 anos e meio como pastor, co-pastor, e aí eu tinha que sair agora, eu ia seguir a minha própria vida, o meu próprio ministério, eu ia para uma outra igreja para pastorear, e eu sentei com ele, e eu disse assim: tudo aquilo que eu podia aprender contigo, eu aprendi. E eu queria dizer uma outra coisa: muito obrigado por cada uma daquelas palavras ditas naquela salinha que muitas vezes doía no meu coração, mas que fizeram grandes mudanças na minha vida. Muito obrigado porque Deus te usou como instrumento para a minha vida. E sabe, irmãos, muitas vezes é mais fácil você ficar chateado com um irmão que te admoesta, com um irmão que te dá uma palavra que parece dura, do que você aceitar o espírito submisso. Então eu preciso entender, você precisa entender que Deus nos usa como instrumentos dele para o aperfeiçoamento da vida uns dos outros. E embora que as palavras muitas vezes elas sejam duras, Deus está usando isso para modificar quem nós somos. E aí eu preciso, e você precisa, de um espírito submisso para ouvir aquelas duras palavras e depois então colocar isso em prática na sua vida. Foi isso que aconteceu com aqueles crentes. Eles leram uma carta e eu e você nunca vamos saber o teor daquela carta, mas não eram fáceis as palavras que estavam escritas lá, porque quando Paulo fala da carta, ele diz: era uma carta severa, eram palavras de ordem, eram palavras duras que chamavam aquele povo a modificar quem eles eram. Mas eles receberam de que maneira? O espírito submisso. Eles mudaram. Eles confortaram o coração de Tito, eles mandaram notícias para Paulo dizendo assim: nós estamos com saudade de você. Nosso zelo por você continua aumentando. Estamos esperando, ansiosos para que venhas aqui. Então eles não começaram a odiar o apóstolo por aquilo, mas eles viram o Paulo como instrumento de Deus para a vida deles. Então nós precisamos nos ver assim, como instrumentos de Deus para a vida uns dos outros. Em segundo lugar, nós podemos aprender aqui que é uma ação direta de Deus. O seguinte: a dor que Deus guia, ela é terapêutica. A dor que Deus guia vai fazer uma modificação, vai curar a minha vida, vai curar a sua vida. Aí é versículo 10 e 11. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que medita. Em tudo destes provas de estares inocentes nesse assunto. Aí é legal o final do versículo. Somos inocentes. E aí nós vamos considerar para chegar lá. Paulo então, irmão, nos apresenta aqui um contraste entre a tristeza que é causada por Deus, que é segundo Deus, e a tristeza que é segundo o mundo. E o que seria então essa tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus é aquela que eu e você sentimos depois de nós cometermos um pecado. É aquele incômodo que é causado dentro do meu e do seu coração por uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Essa é a tristeza causada segundo Deus, produzida por Deus no nosso coração. Não é uma tristeza de punição, que Deus vai me punir. Algumas vezes eu acredito pessoalmente que Deus me deixa sofrer a consequência do meu pecado. Não é que Ele está me punindo, é a consequência direta do meu pecado. Mas nesse caso, a tristeza segundo Deus é aquela que é causada dentro de mim e de você, uma ação direta do Espírito Santo depois que nós pecamos. É um incômodo que acontece dentro do meu e do seu coração. É aquela amargura na nossa alma. É aquela tristeza profunda porque eu pequei, especialmente quando eu peco repetidamente no mesmo lugar, no mesmo pecado. Aí eu fico mal, e é uma tristeza que Deus causa. É aquela situação
que muitas vezes, eu não sei se você já chegou a dizer e perguntar assim, será que eu realmente sou filho de Deus? Porque eu estou nessa miséria de pecado de novo. Será que eu compreendo mesmo a relação com Deus? E aí quando um dia eu fui questionar comigo essas coisas, eu entendi exatamente que aquela é a ação do Espírito Santo na minha vida. Não é que eu não sou filho de Deus, é o Espírito Santo me fazendo pensar o quanto eu preciso ser modificado, porque eu sou filho de Deus, o quanto você precisa ser modificado, porque você é um filho de Deus. Então a tristeza segundo Deus, essa tristeza, ela nos faz perceber que Deus está falando comigo, que Deus está falando com você. A tristeza segundo Deus nos faz perceber exatamente isso, que o Senhor está nos chamando a um posicionamento que é contra nós mesmos e contra o nosso pecado. Ou seja, Ele está nos chamando para um arrependimento. E quando nós nos arrependemos, nós somos salvos do pecado. Quando Ele usa salvação aqui necessariamente, Ele não está falando da salvação no sentido eterno, porque Ele está falando com crentes. Não é que o texto não possa ser usado nesse sentido. Ele pode, mas a grande questão é que Ele está falando de ser salvos do pecado. É quando nós nos voltamos, na verdade, para o caminho da salvação. Há um desvio. Quando eu perco meu foco, quando você perde o seu foco e nós pecamos, nós saímos um pouco do caminho, nos desviamos desse caminho da salvação. Lembra quando Davi pecou e ele foi confrontado pelo profeta? A oração que ele faz é assim: Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele está desviado do caminho da salvação, e quando ele então é levado ao arrependimento, ele volta para esse caminho. Então, o arrependimento segundo Deus nos livra do pecado, nos faz voltar para o caminho de onde nós não deveríamos ter saído. E quando ele afirma que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, ele está dizendo exatamente isso, que nos faz voltar para o caminho de onde não deveríamos ter saído. Ele está dizendo que o arrependimento nos livra de todo tipo de pecado, ou nos livra de todo tipo de servidão. Quando eu me arrependo, quando você se arrepende, então nós saímos dali. Nós nos voltamos a caminhar com o Senhor. E essa liberdade, Ele vai dizer: a ninguém traz pesado. A ninguém traz um peso. Quando nós somos livres, por meio do nosso arrependimento, isso não traz nenhum peso para a nossa vida. Diferente então da tristeza segundo Deus, a tristeza do mundo, ela produz morte. É uma tristeza inútil. É uma tristeza que leva o homem a tirar a própria vida. O que você pensa que acontece com o ser humano que tirou a vida dele? Ele estava cheio de tristeza. Nem um ser humano que está plenamente feliz tira a vida. Ele está tão feliz que pulou lá de cima do prédio de alegria. Não. Ele está numa profunda tristeza, por isso ele faz isso. Ele estava tão feliz que, para celebrar a felicidade dele, ele passou a corda em volta do pescoço e puxou. Não. Ele está profundamente triste. E essa é a tristeza que é causada pelo mundo. Ela é uma tristeza inútil. Ela produz morte. Ela não produz vida, mas ela tira a vida. Nós podemos então nos lembrar aqui, sabe de quem? De Judas. O que Judas faz? Judas Iscariotes. Ele foi, depois de ter vendido Jesus Cristo para os principais sacerdotes, e depois de perceber tudo aquilo que está acontecendo, que aconteceu com Jesus Cristo, ele volta cheio de tristeza para as autoridades que tinham lhe pagado 30 moedas por Jesus Cristo. Mas ele volta cheio de tristeza do mundo, não da tristeza causada por Deus. Como é que eu sei disso? O resultado final. O texto de Mateus, capítulo 27, versículo 3 a 5, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se, e olha o final triste, e foi enforcar-se. E foi enforcar-se. Aliás, Judas tem uma morte trágica. Ele se enforca, a corda não suporta o peso dele,
quebra e ele cai e as entranhas dele se espatifam. É isso que diz lá em Atos. Uma morte horrível. Causada por quê? Pela tristeza. Segundo Deus, segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo é inútil. Ela tira a vida, ela não dá vida. A tristeza do mundo, irmãos, ela é apenas um remorso e não arrependimento. E remorso e arrependimento são duas coisas parecidíssimas. Vamos lá, arrependimento, tristeza sentida. Remorso, tristeza sentida. Mas quando é que eu e você vamos saber que é remorso e arrependimento? No depois. Se você considera Judas e Pedro teve arrependimento. Naquela hora que Pedro está chorando, porque Jesus Cristo, aliás, porque se cumpriu com ele aquilo que Jesus Cristo disse, de que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, ele está chorando de arrependimento ou de remorso? É a pergunta. Naquele momento que ele está chorando, eu não sei. Você também não sabe. Agora, depois eu sei que ele estava chorando de remorso. Por que eu sei que ele estava chorando de remorso? Porque ele é mudado, ele é modificado, ele é totalmente transformado. Ele sentiu uma tristeza que era segundo Deus. Judas não. Judas também está cheio de tristeza. E ele faz tudo isso porque ele está possuído de remorso. E remorso é a tristeza que você sente. Mas ela não é causada segundo Deus. Ela é causada segundo o mundo. Resultado final, ele tira a própria vida. A tristeza do mundo, aliás, a tristeza que é causada segundo o mundo, ela produz desespero. Ela produz resistência até o fim, ao ponto da pessoa resistir àquilo e morrer. Vai até a morte. Agora, fechando esse contraste aí que Paulo nos mostra no versículo 11, os efeitos da tristeza segundo Deus na vida dos coríntios, eles foram mudados e eles passaram a ser cuidadosos, eles passaram a ficar contristados, eles passaram a defender, eles passaram a sentir indignação pelo pecado, eles ficaram tementes a Deus, eles se encheram de um anseio genuíno para encontrar Paulo, eles estavam com saudade de Paulo, eles se tornaram zelosos e eles foram capazes de corrigir-se, de reparar a ofensa feita. Aquela palavrinha ali, vindita, ela diz exatamente isso, que eles foram capazes de reparar as ofensas que eles tinham feito. Olha o que é a tristeza segundo Deus. Olha o que ela é capaz de fazer. Ela é capaz de modificar. Então, se eu e você fôssemos bem inteligentes hoje à noite, a gente sairia daqui dispostos a sempre ser entristecidos segundo Deus. Porque isso vai mudar quem nós somos. E olha que nós estamos falando com crentes da mesma maneira que Paulo estava falando com crentes. Muitas vezes nós precisamos ser, mesmo depois de salvos, entristecidos pelo Senhor, para nos arrependermos de um comportamento inadequado. Então é uma dor que Deus guia. A dor que Deus guia muda quem nós somos. A dor que o mundo guia nos mata. Então seja guiado pela dor de Deus, não pela dor desse mundo. E aí nós percebemos, irmãos, como a dor que Deus guia, ela é terapêutica, ela é curativa, ela traz cura para a nossa vida. Então, cada vez que Deus te permitir uma dor, procura saber o que é que Ele está querendo curar em você. Porque Deus não nos faz sentir dor sem necessidades. Deus não nos faz sentir uma dor simplesmente porque hoje Ele acordou, olhou para mim, isso não foi com sua cara, não gostei de você hoje. Você olhou para mim assim com o olhar meio torto, então eu vou te dar uma dor. Não. Deus não faz isso comigo e com você. Deus, Ele vai tratar comigo e com você dentro das necessidades da nossa vida, de sermos mudados e transformados para a glória dEle e por Ele. Então Ele guia essa dor que vai mudar quem nós somos. Então, quando Deus nos faz sentir uma profunda tristeza pelo pecado que nós praticamos, Ele está nos guiando para um arrependimento genuíno. E esse arrependimento genuíno vai produzir em nós mudanças permanentes, mudanças que se estabelecerão naquela culpa. O versículo 11, finalzinho do versículo: em tudo destes provas de estares inocentes nesse assunto. Qual é a prova que eles estão dando? É porque eles tomaram uma atitude de modificação. Paulo está dizendo: olha como vocês foram perdoados por Deus.
Vocês passaram a ter um comportamento diferente. Ele vai dizer no versículo 11: quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós. Segundo Deus, vocês foram contristados. Aí vocês passaram a defender. Que defesa? E aí ele está exclamando: que defesa, que indignação tem o coração de vocês. Que temor, que saudade vocês têm. Que zelo, que punição vocês estão dando para o pecado de vocês. E aí Paulo diz: agora vocês ficaram inocentes. Não é que eles ficaram sem pecados, é que eles ficaram livres da culpa daquele pecado, ou daqueles pecados através dos quais Paulo mandou aquela carta severa. Agora eles estão livres, eles estão inocentes. Percebe como a dor que Deus guia traz paz para o meu e para o seu coração? Às vezes não é legal não, às vezes é ruim, mas a dor que Deus guia promove uma paz no meu e no seu coração, acima de qualquer comparação. Acima de qualquer comparação. A terceira direção direta de Deus vai dizer para mim e para você que Deus nos usa como instrumentos para despertar o cuidado uns com os outros. É versículo 12 até chegar no 16. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre nós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para conosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebeste com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Olha que mudança, olha que coisa interessante. Deus nos usa como instrumento para despertar o cuidado uns com os outros. Ele diz no versículo 12 que quando ele escreveu a carta, ele não escreveu porque ele estava preocupado por causa daquele que fez o mal e nem por causa daquele que recebeu o mal. Se considerarmos que Paulo está falando dele mesmo e de um outro homem que era um falso apóstolo que produziu toda uma informação ruim a respeito dele, ele está dizendo: eu nem escrevi por causa dele, nem por minha causa. Eu não tinha esse objetivo. Lembra que eu disse lá no início que quando ele escreveu a carta ele tinha um objetivo definido? Então ele deixa claro aqui que o objetivo dele não era falar contra aquele que tinha produzido o mal e nem para defender aquele que tinha sofrido o agravo. Não, ele estava preocupado com isso quando ele escreve a carta. Mas ele diz: eu escrevi para que a solicitude dos crentes em Corinto fosse manifestada diante de Deus, para que vocês se manifestassem diante de Deus. E aí quando nós olhamos para os versos anteriores, dali do versículo 5 para o 7, que nós vemos exatamente que a carta de Paulo alcançou o objetivo dela. Quando Paulo manda aquela carta, ele está lá preocupado porque Tito não voltou, ele não sabe o que aconteceu, mas agora ele tem o conhecimento de tudo porque ele encontrou com Tito. E aí quando nós olhamos para isso, entendemos exatamente que a carta que ele mandou alcançou o objetivo que ele tinha. Os crentes foram modificados, os crentes foram transformados, os crentes sentiram uma tristeza segundo Deus, eles se arrependeram e eles voltaram a manifestar um cuidado, tanto com Tito, porque o Tito foi consolado, eles manifestaram também esse cuidado com o apóstolo Paulo. Paulo usa a expressão dizendo assim: Tito voltou daquela experiência com a igreja de Corinto recreado. Aí eu quando li o texto, eu me lembrei quando eu era adolescente, eu ia para a escola. Quando eu ia para a escola, na minha adolescência, eu ficava ansioso para esperar a sirene soar para ir para o recreio. Aí quando a campainha avisava que era o recreio, eu saía
correndo da sala. Eu ia para a quadra para jogar futebol. 3 horas da tarde em Sobral. Se você nunca foi em Sobral, você não sabe o que é Sobral 3 horas da tarde. Lá em Sobral tem um sol para cada um. Isso é para você saber como é. Aí eu ia para a quadra, né? Aí eu jogava bola. Terminava o recreio, eu voltava de que forma? Recreado. Com cheiro de macaco matado à tarefa e mais alegre. Eu não sei como é que a minha professora suportava. Porque não era só eu, né? Eram todos os alunos da sala. Todo mundo só dentro daquela fardinha do Estado, branca com uma calça azul. Não sei nem que material era aquele. Aquilo faltava. Minha mãe tinha que lavar todo dia. Aí eu voltava feliz. É assim que Tito voltou. Ele voltou recreado, Paulo diz. Voltou com o espírito recreado. Ele voltou cheio de alegria. Paulo tinha dito para ele, tinha dado para ele informações muito boas sobre aqueles crentes. E aí Paulo diz, eu fico feliz porque vocês não falharam comigo. Vocês cuidaram muito bem dele. E agora ele sabe quem são vocês. E eu não fiquei envergonhado daquilo que disse para ele que vocês fariam. Por isso Tito volta com o coração recreado. Ele está dizendo que Tito voltou de lá com o espírito alegre, reanimado. Então, por meio de Paulo, Deus fez aqueles irmãos que antes o criticavam lembrar-se de quem eles eram. Por meio daquela carta, Paulo faz eles lembrar do cuidado que já tiveram com o próprio Paulo e que agora tiveram com Tito. De tal maneira que eles lembram tanto disso que eles estão mandando as notícias boas para Paulo e dizendo assim, nós estamos com muita saudade. O nosso zelo, o nosso cuidado por você está aumentando. Ou como nós precisamos aprender isso? Porque muitas vezes nós não somos esse instrumento de Deus para cuidar uns dos outros. Muitas vezes nós não nos damos conta de como nos entregamos a Satanás para ser o instrumento dele para espalhar contenda dentro da igreja do Senhor. Para espalhar desgosto, para espalhar boatos, para espalhar fofoca da vida uns dos outros, para apontar o dedo uns para os outros. Olha como nós precisamos aprender isso. Que Deus quer nos usar como instrumento de edificação, de cuidar uns dos outros, de viver uns para os outros. Aqueles que antes estavam criticando, agora estão cuidando. Essa lembrança produz um cuidado. Eles cuidaram de Tito e agora também produz um cuidado com Paulo. E ele diz assim, vocês não me envergonharam. Eu disse que vocês iam fazer isso. E vocês não me envergonharam. Tito pôde comprovar que tudo aquilo que Paulo havia dito acerca daqueles crentes era verdade. Ele diz assim no versículo 14, porque se em alguma coisa me gloriei de vós, ou para com ele ou para com Tito, eu não fiquei envergonhado, pelo contrário. Como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Tudo aquilo que eu disse de vocês, quando ele chegou lá, ele então tomou conhecimento de que era a mais pura verdade. Aqueles crentes então, irmãos, voltaram a crescer em cuidados com os outros. Olha o que diz o versículo 15. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com tremor e tremor. Agora é Tito que está cuidando deles. Percebe como o cuidado, ele vai afetando a nós dentro da igreja. Se eu cuido bem de você, automaticamente você vai cuidar bem de mim. Se você é bem cuidado por um membro da igreja, automaticamente você vai cuidar bem dele. Não tem erro. Essa é a caminhada da vida cristã. E isso produz alegria aonde? No corpo de Cristo. Isso produz confiança. Olha o versículo 16. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então a igreja do Senhor é o lugar único aonde pode e deve e precisa existir confiança plena. Eu posso confiar em qualquer instituição desse mundo, mas eu posso confiar na igreja.
Eu posso desconfiar de todo e qualquer ser humano desse mundo, mas eu não posso desconfiar de cada um de vocês que são parte do mesmo corpo que eu. Você pode desconfiar de toda e qualquer instituição desse mundo, mas você não pode desconfiar da igreja de Deus. Então você precisa amar a sua igreja, você precisa cuidar da sua igreja, você precisa falar bem da sua igreja, você precisa viver intensamente para essa igreja. Você se relaciona com esses crentes, você faz parte desse corpo. Pode dizer: eu estou alegre, porque em tudo eu posso confiar em vós. Nós precisamos confiar uns nos outros. No corpo de Cristo, na verdade, nós somos como o ferro que afia o outro. Salomão diz isso, Provérbios 27:17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Nós precisamos viver assim uns com os outros na igreja. Irmãos, Deus usa a nossa instrumentalidade para que nós sejamos receptivos uns com os outros, para que nós sirvamos uns aos outros. Muitas vezes nós precisamos ser chamados à atenção de maneira dura, para que nós percebamos isso. Precisamos ser relembrados quem nós somos. E às vezes isso vai de uma maneira que não é suave, ela é dura. Mas quando nós olhamos para o capítulo 7, onde Paulo aparece aflito no versículo 5, por causa da ausência de Tito, porque ele não sabia, ele estava preocupado como aqueles irmãos receberam a carta, a exortação dele. Nós chegamos no final do capítulo 7 e vemos Paulo de que maneira? Alegre, feliz. E ele diz: alegro-me porque em tudo eu posso confiar em vocês. É uma mudança plena, é uma mudança tremenda. Então Paulo tem uma alegria que ela é completa. Ele tinha uma alegria agora completa dos irmãos, ele tinha uma alegria em Tito, ele estava plenamente satisfeito. Então aqueles crentes alegraram o coração de Tito, alegraram o coração de Paulo e alegraram o coração de Timóteo. Timóteo não aparece muito na carta, a não ser no primeiro capítulo, no versículo 1, mas ele está lá o tempo todo andando com Paulo. Ele viaja com Paulo de Éfeso para Troade, de Troade para Macedônia. Ele está no ministério o tempo todo. Percebe como Deus os usa como instrumentos para a vida uns dos outros? Percebe como Deus quer usar você como instrumento de ânimo, de cuidado para a vida uns dos outros? A grande pergunta é: você está se deixando usar por Deus em favor dos seus irmãos em Cristo? Você está deixando Deus usar a sua instrumentalidade em benefício do corpo dele, que é a igreja? Nós podemos aprender isso com o apóstolo Paulo. Quando Paulo deixou de ser aquele fariseu zeloso para ser um cristão confesso a Jesus Cristo, ele então abraçou isso de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Paulo é alguém que viveu o Evangelho intensamente. Paulo não é só um grande vulto do Novo Testamento, ele é um dos grandes crentes do Novo Testamento. Ele viveu isso com intensidade na vida dele. E ele cuidava de cada crente, de cada pessoa. Ele se deixou usar como instrumento de Deus para a vida de cada igreja que ele mesmo plantou. E é interessante como muitas vezes aqueles crentes que ele amava, a quem ele tinha pregado o Evangelho, se voltavam contra ele. Seguiam as ideias erradas dos falsos apóstolos, dos judaizantes, do gnosticismo, entrando na igreja, e eles se voltavam contra Paulo. Se você vai para as cartas no Novo Testamento de Paulo, é exatamente isso. Paulo escreve essas cartas para refutar ensinos errados, para corrigir esses crentes. Ele fazia isso por amor. Ele fazia isso porque era instrumento de correção, era instrumento de edificação, se permitia ser instrumento de edificação para o povo de Deus. Deus não vai escrever nenhum livro por causa de mim para acrescentar na Bíblia. Deus não vai escrever nenhum livro através de você para acrescentar na Bíblia, porque tudo que Ele quer nos ensinar, Ele já deixou escrito. Agora eu e você precisamos ser transformados por meio da Bíblia e ser usados, e nos permitir ser usados por Deus como instrumento dele. É isso que nós precisamos aprender hoje à noite, para a glória de Deus. As ações de Deus em nós, irmãos, e por nós, elas sempre têm um fim em si mesmo. Sempre.
elas visam o nosso aperfeiçoamento. E nós vemos isso nesse texto de uma forma muito clara. Como as ações de Deus têm um fim em si mesmo, como as ações de Deus em nós, por nós, visam o nosso aperfeiçoamento. Aquela carta de Paulo aos crentes da igreja em Corinto se tornou uma ação na mão de Deus. Ou seja, Deus dirigiu aquela carta ao coração daqueles irmãos ali, para que as mudanças começassem ou acontecessem. Dessa maneira, então, nós entendemos que em suas ações, Deus nos usa como instrumentos de correção. Deus usa a mim e a você para nos corrigirmos, para nos colocar de volta no trilho, para nos colocar de volta no caminho que Ele quer e preparou para que nós andemos. Entendemos ainda que a dor que Deus guia, ela tem uma finalidade de nos curar. Ela é uma dor terapêutica. Ela não pode ser ruim de ser sentida, mas ela nos cura, ela nos transforma, ela produz arrependimento, ela produz nos conduzir de volta para o caminho da salvação. E finalmente nós aprendemos que Deus nos usa como instrumento para despertar cuidar uns dos outros, uns com os outros. Assim sendo, cada um de nós deve desejar ser usado como instrumento das ações de Deus. Lembra quando Deus fala com o profeta Isaías? Ele está no templo, ele foi lá para orar. Uzias, um amigo dele, havia morrido. Capítulo 6, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam lá voando, 4 asas, por 2 cobriam o rosto, por 2 voavam, e gritavam uns para os outros. A expressão hebraica: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. É naquele momento que Deus diz assim: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí Isaías diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, eu quero ser instrumento seu. Eu tenho disposição para ser instrumento de Deus. Sabe, irmão, ser crente é exatamente isso: estar à disposição de Deus o tempo todo. Não fique satisfeito apenas estar vindo para a igreja semanalmente. Deseje ser um instrumento que Deus usa. Lembrando que no final das contas somos apenas um canudinho para transmitir a verdade de Deus uns para os outros. Nós seremos um canudinho abençoado. Seremos um canudinho que faz diferença no mundo onde nós estamos vivendo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, pelo desafio que ela é para as nossas vidas, pela maneira, ó Deus, como o Senhor guia todas as coisas para a transformação daquilo que nós somos, e guia, Senhor, com a finalidade de que nos tornemos e de que alcancemos o propósito de Deus para a nossa vida. Portanto, nós queremos suplicar hoje à noite, ó Deus, que a Sua palavra esteja no nosso coração, de tal maneira que nós, ó Pai, possamos desejar ser instrumentos que o Senhor usa para a Tua honra e para a Tua glória, para a exaltação do Senhor, para o crescimento do Seu reino, não para a nossa exaltação. Precisamos ainda, ó Deus, lembrar que nós somos apenas instrumentos, somos apenas vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa. Deus nos dá graça, nos dá compreensão da Tua palavra, nos faz andar, ó Deus, diante da luz daquilo que o Senhor é, e nos guia através da palavra para as nossas vidas. Nos abençoa, Pai, nos dá a graça de continuarmos sendo usados pelo Senhor para a vida uns dos outros, para corrigir, para, ó Deus, amar, para cuidar e para servir uns aos outros, como nos ensina a Tua santa palavra. É assim que nós pedimos, Pai, e nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim,
Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer